América, pelos caminhos da América, Latinoamérica. Riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascadas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde Ara, mãe d'água, é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Planeta água, planeta água, planeta Que maravilha! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando no nosso programa, com quem estamos juntos. Agora, pensando na nossa latino-americanidade. Eu, Reinaldo, estou aqui e vou chamar a minha querida companheira, desse nosso programa, Moema, querida. Vem para cá, vamos começar essa conversa maravilhosa. Seja bem-vinda. Boa noite, bom dia, conforme o pessoal puder nos ouvir e ver. Eu estou muito feliz de poder contribuir com esse programa maior, com quem estamos juntos, com esse tema da latino-americanidade que a gente vem tratando desde o ano passado, a partir de um primeiro programa que o Marcelo fez sobre Simão Bolívar, e o bolivarianismo, esse sonho da pátria grande, que é também o sonho de José Martí, que já tantos anos depois começou a se implementar, mas que está longe de ter acabado, E também com essa questão, de que a gente sente que o Brasil ainda está um pouco distante dos demais países da América Latina e
ainda se continua falando o Brasil e a América Latina. Então, nesse programa, nós procuramos, num primeiro momento, trabalhar por temas, datas de países, e este ano nós vamos começar a trabalhar mais a partir de temas mesmo, né? E aí nós pensamos começar com o tema da água, pela importância que a água tem, que ela é vida, né? Mas também porque nós estamos nos preparando para o Fórum Mundial da Água, né, que é o fórum alternativo a esse fórum oficial, que aceita de fazer da água mercadoria, enquanto para nós ela é fonte de vida, ela é bem comum, ela é direito humano e não pode ser jamais considerada mercadoria, né? Então, como São Francisco falava, né, tratando a água como nossa irmã, como nós, filha da Pachamama, né? Nesse espírito que nós estamos fazendo a live dessa noite. Muito maravilha, muito, João Bosco, e muito obrigada por ter aceito de estar conosco. Reinaldo? que maravilha. Marcelo está aí, João Bosco também presente, né? E para a gente começar o nosso programa, né, nesse dia, eu queria convidar todo mundo, né, a curtir, a dar um likezinho na parte de baixo do vídeo, né, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, e também compartilhar com os amigos, com as amigas, com todos, né, para a gente ter um maior alcance. E nesse início nós vamos acompanhar um vídeo que a gente preparou, que vai falar um pouquinho sobre esse compromisso com o meio ambiente, né, com o ambiente todo, né, integrado a todos nós. Desde quando eu me entendo como gente, eu já pescava. É muito interessante isso. E assim, minha mãe, quando ia para a maré, me levava. Então, assim, isso a gente acaba passando essa cultura. E assim, meus filhos, eles vão para o mangue, e tem uma flor do mangue que chama, a gente dá o nome de cachimbo. É uma florzinha que já cai em pé. Aí quando ele vai, não mexa no cachimbo, porque o cachimbo vai cair em pé, já vai nascer mangue. Então eles também já vêm com esse respeito do mangue. O mangue pra gente, ele é sagrado. Tem dia que eu acho que a amarela tá bem arrumada, bem maquiada, bem bonita. Tem dia que ela tá chateada, como, né? Nós mulheres também. Tem dia que estamos mais bonitas, tem dia que estamos mais chateadas. Então eu relaciono o mangue e a coroa muito com a relação da mulher. Na pesca a gente se sente livre. Tem essa relação de se sentir liberta e livre. No mangue as mulheres, elas cantam na coroa, elas cantam no mangue. Então, assim, é um momento de felicidade que, ao mesmo tempo que está trabalhando, mas está ali feliz, dividindo, conversando com o próprio mangue. Eu amo nosso manguezais. Sabe por quê? Porque é daqui que a gente tira o nosso sustento. A gente não passa fome aqui na nossa comunidade. Porque já falei para vocês que a gente precisa que tem. É peixe, é ostra, é sururu, é siri, aratu. Sou pescadora, nosso mangue tem tudo isso.
sem precisar de estar pedindo esmola a seu ninguém. Quando eu falo que o mar para mim é terapia, é porque eu nasci lá, eu nasci nele. É o som dele que me faz dormir, que me faz refletir. E eu gosto porque, sei lá, eu mesmo nem sei falar porquê, sabe? Mas eu gosto. Não dá muito lucro, mas dá para sobreviver. E é a coisa que eu gosto de fazer. Quando a gente vê aquela bola da lua bem grande, a gente sabe que a maré tá boa, aí tá dando marisco. Então é uma coisa que o mangue, não existe coroa sem mangue. O mangue tem lá seu papel, é o mangue que é o berçário dos siri, dentre outros, e que leva para as coroas. Então, essa relação do mangue, do apicum, das águas e da coroa não pode afastar. Então, o mangue ele é fundamental na vida da gente. E depois da gente acompanhar esse vídeo que demonstra um pouco desse nosso compromisso, né, com toda a ecologia integral, a gente quer convidar aqui para continuar esse diálogo, para aprofundar esse tema tão importante, tão urgente para nós que fazemos parte dessa comunidade de vida, desse imenso território que é a América Latina, né? A gente quer convidar, né, o nosso querido irmão, companheiro de caminhada, João Bosco Senra, lá de Minas Gerais, né, para falar um pouquinho conosco, né, desse cuidado com as águas no Brasil, no continente latino-americano, né, e com toda a nossa casa comum. Né? João Bosco, por favor, fica à vontade, seja bem-vindo. Primeiro, obrigado aí por esse convite, né, de participar desse programa, de um tema tão fundamental, né? Agradeço aí, né, Reinaldo, Moema, Marcelo, esse convite de poder estar compartilhando com vocês um pouquinho aí dessas reflexões e dessa história, né, de luta aí em defesa das águas. Eu sou engenheiro civil, sanitarista, né, fiz mestrado e doutorado em meio ambiente, recursos hídricos e saneamento, né, trabalho com saneamento há mais de 40 anos e trabalho também na luta ambiental há mais de 40 anos. Iniciei numa associação, uma ONG, aqui em Belo Horizonte, né, que é a Associação Lagoa do Nado, que lutava para preservar uma área de um parque com 3 nascentes aqui de Belo Horizonte, que são nascentes do Rio São Francisco. E nessa trajetória de luta, acabei, né, me tornando vereador e secretário de Meio Ambiente de Belo Horizonte, né, fui diretor-geral do Instituto das Águas de Minas, fui também secretário nacional de recursos hídricos do Ministério do Meio Ambiente, né, e onde tive a oportunidade de coordenar aí a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos. E nessas atividades, né, tive a oportunidade de relacionar bastante com os países, né, da América Latina, né, com as culturas e com as lutas, né, em defesa das águas. Então, é por isso que é uma honra, né, estar aqui, podendo compartilhar e falar um pouco, né, desses dois temas que para mim é muito caro, né, que é defender a água como um bem público, né, e também o saneamento, né, que tem uma relação direta aí com a água, também como um serviço público essencial para a vida e para a saúde da população. Sobretudo em tempos de pandemia, né, a gente tem visto aí como que é fundamental, e se não fosse, né, muitas vezes o serviço público, a questão do setor público atender as comunidades mais vulneráveis, a gente estaria numa situação ainda pior do que a que nós estamos hoje, né? Mas, felizmente, até por o Brasil ter, né, sistemas públicos de abastecimento de água e que puderam socorrer as pessoas em situações vulneráveis, a gente hoje não tem uma situação mais grave do que já estamos, né? Porque é uma situação muito triste. Antes de eu perguntar alguma coisa nessa entrevista, né, eu queria, João Bosco, pedir licença para você, para
Marcelo, para Reinaldo e para quem está conosco, né? De trazer a lembrança de milhares de irmãs e irmãos nossos que estão, não só no Brasil, mas em vários países da América Latina, sendo assassinados, né? Por defenderem o meio ambiente, particularmente a água, né? Exatamente. Isso acontece também muito pela maneira como estão sendo feitas grandes obras, né? Que acabam tirando a vida de populações indígenas, populações ribeirinhas, né? Realmente não são poucos os que estão arriscando a própria vida por conta do seu compromisso com o meio ambiente diariamente, né? Aqui no Brasil são vidas de pessoas, às vezes até de famílias, de comunidades inteiras que vêm sendo destruídas simplesmente por defenderem isso. Água é vida. Então, acho assim que é parte desse programa, né? Manifestar essa solidariedade com esses irmãos e irmãs do Brasil e dos demais países também. Reinaldo? Ô, Moema, obrigado. Eu queria abrir para o João poder partilhar conosco, pegando essa sua fala e colocando para o João. João, como é que você poderia fazer uma síntese para a gente, né? Um resumo de como está esse panorama da água no nosso continente latino-americano, né? No Brasil e na América Latina como um todo, né? Como que a gente poderia entender melhor esse ponto? Eu diria que um panorama, né, na nossa região, ela é uma das regiões mais ricas, né, em potencial hídrico do planeta, né? Temos aí a região, e por isso também um espaço de disputa muito grande por esse bem, né? Por esse bem. Então a gente tem aí muitas experiências onde a gente tem aí um modelo de sociedade, né? Capitalista, neoliberal, onde o lucro, né? Atropela os direitos sociais da população, atropela, né, os direitos humanos, e isso tem gerado conflitos por toda a parte na América Latina. Então, alguns exemplos de luta, né, que a gente poderia citar, a gente teve, né, lá na cidade de Esquel, lá na Argentina, por exemplo, uma luta muito grande da comunidade contra a mineração, né? Fizeram uma assembleia popular lá, uma consulta pública, e acabaram dizendo não para a mineração, porque é uma mineração que contaminava as águas, afetava a vida de todo mundo, né? Então, essa foi uma experiência importante que serviu ela foi de 2003 e serviu de experiência, tem sido, né, um exemplo de luta aí para as várias outras comunidades, né? A gente teve na Bolívia 2 casos muito emblemáticos de Cochabamba, né, e no Alto, na cidade de La Paz, onde a comunidade, após um processo de privatização das suas águas, né, feita pelo governo federal, que privatizou essas águas, entregou essas águas para empresas, grupos estrangeiros, né, no caso de Cochabamba, por exemplo, as empresas Bechtel e Edison dos Estados Unidos, junto com uma empresa espanhola, né, começaram a cobrar pela água e ameaçavam, inclusive, a população que, se ela não pagasse as contas de água, preços absurdos, elas poderiam perder suas casas. Queriam cobrar até da água das pessoas que tinham seus poços artesianos. Então, assim, isso gerou uma revolta muito grande, né? E a população conseguiu, numa luta popular, retirar, né, reverter esse processo de privatização. Não ficou barato, porque o Estado teve que indenizar muito dessas empresas. Elas sempre ganham, elas sempre têm bons advogados e têm, infelizmente, né, utilizam muito, das vezes, de alguns poder judiciário que acaba, em vez de privilegiar a comunidade, acaba privilegiando o lucro e essas empresas. Mas o importante é que eles reverteram essa situação, né? E a água na Bolívia, nessas 2 situações, voltou a ser uma prestação de serviço público, né? Com qualidade, e aí dentro das condições que a população, né, sobretudo a população indígena, tinha condição de pagar.
né? A gente teve também, no Chile, uma luta contra as hidrelétricas, né? O presidente aprovou um projeto para fazer 5 centrais hidrelétricas, e aí a comunidade também se uniu, lutou contra esse processo, né? E aí tem um movimento que é a Patagônia sem represas. Então, são lutas de resistência popular espalhada aí por várias situações. A Colômbia, né, a gente teve tem um outro emblemático na região de Cajamarca, né, onde a gente teve uma luta contra a mineração, né? Aí foi os camponeses, né, que fizeram uma consulta popular, e nessa consulta popular, 97% dos votos foram contrários, porque o pessoal sempre chega com aquele discurso: a mineração vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento e tal, e eles, a partir desse trabalho tão bonito, eles conseguiram que 97% da população, né, se posicionasse contra, nós preferimos a água do que preferimos o lucro que venha com essas empresas, e que a gente sabe que muitas vezes esse lucro não fica aqui, ele vai para fora, é um processo de expropriação, e a riqueza não fica junto à comunidade, né? Que é uma história muito comum. Em Honduras, né, mais triste ainda, tivemos a morte, né, da Berta Cáceres, que foi prêmio Goldman, né, assim como o nosso Oscar, né, o nosso amigo Pedro Arroyo da Espanha, pessoas na luta aí em favor do meio ambiente, da questão ambiental, que ela, ferrenha defensora contra, né, a construção da hidrelétrica, ela foi ameaçada de morte e foi assassinada depois, né, pelos dirigentes, a mando dos dirigentes, né, da empresa, que estava à frente desse processo da construção dessa barragem. Isso foi em 2017. No Peru a gente também tivemos muitas manifestações de resistência, né, lá contra a mineração, né? Os camponeses têm encampado uma luta ferrenha, né, contra o processo de mineração, né, na região dos Andes, né, na região de Cajamarca, na região norte do Peru. A gente tem aí também, né, a gente tem outras situações, né, como a gente, no Brasil, né, para chegar um pouco aqui no nosso campo, né, nós temos aí a luta dos indígenas na hidrelétrica de Belo Monte, né, tivemos aí a manifestação, né, lá do Comitê de São Francisco, né, para que na discussão aí do próprio Rio São Francisco, do projeto de transposição, para que fossem observados os direitos. Então, a gente tem muita história de luta no Brasil, né, e, infelizmente, temos história também de crimes ambientais, né, como dizer, Brumadinho, né, temos aí a Mariana, né, onde Mariana, em 2015, com 19 mortes, né, de seres humanos, além de 2 comunidades, né, que foram, como Bento Rodrigues, né, sumiram praticamente, históricas, né, tiveram suas casas invadidas pelas lamas. Tivemos aí o comprometimento do Rio Doce, né, que até hoje ainda está em processo de recuperação e vai demorar séculos, muito tempo ainda para ter sua recuperação total, né? Mesmo caso Brumadinho foi o maior acidente de trabalho em perdas de vidas humanas, né, do país. Foram 270 mortos, né, incluindo aí 6 desaparecidos. É o segundo maior desastre do mundo, né, desse porte, né, em termos industrial. Então, depois de Mariana, é o segundo maior desastre, assim, de impacto ambiental, né, de vidas e impacto ambiental no país. Então, se mostrando tudo com uma relação direta com a água, né? Quer dizer, a falta de cuidado com a água, a falta, né? E com as vidas humanas, né? Então, que efetivamente, onde o lucro está acima de tudo. Para vocês terem uma ideia, o que a Vale está pagando de indenização desse processo de Brumadinho, né? Com um ano ela recuperou em lucro, né? Então, isso é muito triste, né? E a luta, né? Tivemos agora aí
2 anos de Brumadinho, né, 3 anos de Brumadinho agora, dia 25, e a população ainda continua em luta para ser indenizada, para ter recuperado suas áreas, né? E sem contar que ficou aí a marca, né? Das vidas humanas e de todo o seu histórico, do risco e essa sensação, né? Nós temos outro caso aqui em Minas, que é da Anglo Gold, em Conceição do Mato Dentro, é uma cidade mais ao centro do estado, onde a gente tem uma barragem de mineração que foi construída a revelia da população, que era contra, fizeram inúmeras manifestações, né? Uma mineração que construiu um mineroduto de 529 quilômetros, passa por 33 cidades, então usa água para levar o minério. Então, imagina, você tira água para transportar o minério lá para o Rio de Janeiro, né? São 26 milhões de toneladas de ferro que são transportados com água, né, por ano, né, através desse mineroduto. Então, são impactos, né, que mostram um pouco esse desafio que temos aí na América Latina, e são lutas comuns. A gente observa aí, né, essas várias questões. Outro tema também importante, temos aqui no norte da Bahia, na região oeste da Bahia, uma luta grande aí contra o agronegócio, onde as empresas que se instalaram, elas tiram praticamente todas as águas para irrigação, né, e acaba faltando para as comunidades ribeirinhas. Elas tiveram que fazer muitas manifestações, né, para poder ter acesso a esse bem comum, esse elemento vital, que sem ela nem tem vida, né? Então, conseguiram, né, que pudesse ter o mínimo a partir de muita luta, né, porque as empresas só veem o seu lucro, né? Então, a outra questão que é importante a gente, né, às vezes colocar é que são 2 temas, né, importantes. Um é o uso da água para esses grandes empreendimentos, onde o objetivo é o lucro. Eu quero gerar mais energia, eu quero tirar mais minério, eu quero, né, produzir mais, etc. Usa a água de maneira indiscriminada, né, que é o objetivo. Então, quanto mais eu usar e mais eu produzir, mais lucro eu tenho, sem considerar o entorno, sem considerar a comunidade, sem considerar que a água ela deve ser, até para no caso do Brasil, pela nossa Constituição, ela prioritariamente tem que servir para o abastecimento humano e para a dessedentação animal, né? Então, eles têm utilizado e tem gerado muito conflito no país, né? E, consequentemente, muitas lutas, muitas pessoas têm sido assassinadas, ameaçadas, por estar defendendo a água como esse bem público, né, de acesso a todos. Então, aqui um breve panorama, passando aí, mostrando que é um problema que a América Latina resiste, luta, né, através de seus movimentos sociais, e que o capital, infelizmente, né, nesse projeto, tem tratado a água aí como mercadoria, e não como esse elemento vital e fundamental para a vida das pessoas. Que maravilha, João. Acho que depois dessa partilha riquíssima conosco, eu vou convidar todo mundo para a gente ouvir, né, o Shot Ecológico, para a gente reanimar, né, nosso espírito, né, com essa bela canção profética também. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que estava aqui? O peixe que é do mar. O verde onde é que está? Nem o Chico Mendes sobreviveu.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor daqui? Poluição do meu. O peixe que é do mar. Poluição do meu. O verde onde é que tá? Poluição do meu. Nem Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor daqui? Poluição do meu. O peixe que é do mar. Poluição do meu. O verde onde é que está? Poluição do meu. Nem Chico Mendes sobreviveu. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor daqui? Poluição do meu. O peixe que é do mar. Poluição do meu. O verde onde é que tá? Poluição do meu. Nem Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor daqui? Poluição do meu. O peixe que é do mar. Poluição do meu. O verde onde é que tá? Poluição do meu. Nem Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor daqui? O peixe que é do mar. Esse shot, uma expressão tão linda do saber popular, né? Que ele começa assim, não posso respirar, não posso mais cantar, né? A terra está morrendo, né? E aí ele fala do peixe, e aí acaba dizendo, e até o Chico Mendes não pôde sobreviver, né? Então ele traz tudo aquilo que significa, né? Não respeitar a natureza. E nesse sentido, João Bosco, eu acho assim, a gente está numa virada cultural global, né, para entender o que significa, né, a gente realmente entender a terra como um ser vivo, como a nossa mãe, a Pachamama, né, dos quechuas e aimaras, a Tecohá, dos guaranis. E, assim, quando a gente pensa na água, né, a gente vê que está morando, vivendo em territórios tão artificialmente construídos, né? E a água não conhece esses limites estabelecidos, né? E a gente percebe, assim, que a nossa ignorância ainda é muito grande, né? A gente já teve até uma oportunidade de trabalhar com a FOSPA, né? Sobre essa questão do Amazonas. Aí eu disse, mas vamos trabalhar a Amazônia aqui. Aqui, que eu digo, você sabe, eu moro aqui perto da Foz do Iguaçu, né? Então, nós trabalhamos com o Oscar Rivas, do Paraguai, e o Aníbal, de Argentina, né? Sobre a interligação do Rio Paraná e do Rio Paraguai com o Amazonas, né? Nós não temos essa formação para entender o que significam os rios voadores e como está influindo a diminuição cada vez maior deles, né? Para nós termos crises hídricas aqui no Paraná. Por isso eu acho, sim, tão importante quando a gente estuda, né, tudo que está sendo feito nas regiões transfronteiriças, principalmente pelas comunidades indígenas que têm essa consciência, né, o que significa água para a vida, e não importa se você está num lugar que hoje se chama Venezuela e o outro diz que hoje é Brasil, mas 500 anos atrás não tinha nada disso, né? E a gente tem várias experiências importantes, né? Pena que não chegam a ter, eu acho assim, a visibilidade que mereceriam de
cuidados de bacias hidrográficas interpaíses, né? A gente sabe que tem algumas, né, dos humedales, né, que reúne o Brasil com a Bolívia, com o Paraguai. Nós mesmos estivemos juntos naquela iniciativa, né, do Centro de Saberes e Cuidados Socioambientais da Bacia do Prata. Eu penso que isso é também uma coisa que precisaria ser muito mais trabalhada, também localmente, né? Assim, de um município para outro. Se o município cuida muito da água, mas o rio vem no município anterior que não cuida dela, aqui não tem jeito de que realmente o município possa fazer o que ele deseja, né? Então, tem toda uma revisão, uma mudança na nossa geografia mental, que eu acho que é parte da nossa aprendizagem muito necessária nesse momento, né? Como você nomeou o Rio São Francisco, né? Ele atravessa estados, né? Então, é tudo isso que eu vejo assim, que são temas de aprendizagem, né? Não só no ensino formal, mas em toda parte e em toda a vida, né? Como eu digo, né? Tem que de uma vez lembrar que não basta ficar nos bancos da escola, tem que ir na escola da vida e ir criando condições para refazer essa nossa maneira de ver a água, de tratar da água. Não adianta gritar que é direito humano se a gente vai ter direito humano a tomar água envenenada, como eu aqui, que eu sei que eu tomo mais ou menos 8 litros de veneno por ano, porque eu estou no Paraná, né, que é um dos paraísos do agronegócio. E nós precisamos entender mais tudo isso, né, como parte da nossa cidadania local, planetária, né? Eu gostaria que você comentasse algo sobre isso também. Oi, Moema, você falou uma coisa muito importante, essa questão, né, da água que não tem fronteira, né? A gente estabeleceu as cercas, estabeleceu os limites, e a natureza não tem disso, né? Ela é generosa com todos e ela quer aproximar as pessoas, né? Eu costumo dizer que um rio, a gente estudava e ainda tem muito livro de geografia que fala que um rio separa uma cidade, um rio separa um estado, separa os países, separa os continentes. Eu costumo dizer que o rio une os municípios, une os estados, une os países, une os continentes, né? A água tá aí, né? Os oceanos, eles estão aí para nos unir, né? A água faz esse papel de unir as pessoas, que as pessoas não percebem isso, né? Dessa importância. Eu tive a oportunidade, quando estava trabalhando no Ministério do Meio Ambiente, de participar, ser responsável pelo Brasil na coordenação do projeto do Aquífero Guarani, né? Que envolve, né, o Paraguai, o Brasil, a Argentina, né, o Uruguai. Estivemos discutindo esse projeto. Também participei do projeto da Bacia do Prata, junto, né, com esses países mais, aí, incluindo a Bolívia, né, o Comitê da Bacia do Prata. Então, são iniciativas importantes, né, e que precisam ser, hoje, eu entendo, um pouco mais dinamizada, incentivada, como foi, né, algum tempo atrás, né, mas, infelizmente, nesses últimos tempos, eles têm sido relegados, né, em outro plano, e a importância dessa relação entre os países e desse cuidado, né, que temos que ter todos. A outra coisa que é importante, né, é que a gente tem na política do Brasil a questão dos comitês de bacia que tem esse papel de cumprir essa função, né, de ampliar o olhar, de fazer com que as pessoas vejam para além do seu município, para além da sua, mas ter uma visão do todo da bacia e se ocupe em recuperar e preservar, né, essas bacias e conscientizar, envolver as pessoas. Então, hoje a gente tem isso. Mas, por outro lado, a gente está hoje sofrendo, e aí eu queria trabalhar 2 temas aqui, né, que é a questão da água bruta e da água tratada, né? A água bruta é essa água que a gente coleta, né, diretamente da natureza, no rio, nos poços e tal, isso é considerado água bruta. A água tratada é aquela que um serviço de abastecimento pega, trata essa água para chegar nas nossas casas, né? E a gente tem sofrido aí 2 problemas grandes aí, né? Primeiro, esse governo, ele aprovou o que ele chama de novo marco do saneamento. Na verdade, era uma lei para facilitar e privilegiar o processo de privatização das águas, do sistema de abastecimento de água do país, né? E isso
tem levado, e a gente sabe por história do mundo inteiro, onde em vários países do mundo, Estados Unidos, a Alemanha, a França, etc., estão remunicipalizando os sistemas, estão tornando público, deixando de privatizar, porque essa visão do lucro, né, tem feito com que as empresas privadas elas privilegiem o lucro e não a vida, né? Então, os custos né, vai ficando impagáveis para determinada parte da população, né, vai representando muito no orçamento das famílias, e nem sempre chegando com a qualidade, né, que é necessário. Então, a gente tem, aqui em Minas mesmo, nós temos 2 casos, né, de uma cidade que era da Companhia de Estado de Saneamento, saiu no primeiro, para ganhar a licitação, a empresa privada colocou a tarifa abaixo um pouco da empresa do Estado, né, e hoje, 6 anos depois, a tarifa já é mais de 40% maior que a da empresa do Estado, né, e a população hoje está fazendo uma manifestação para que volte a ser pública, porque a empresa privada não melhorou os serviços e está cobrando muito mais caro, né. Tem uma outra que era uma empresa municipal pública, que é Ouro Preto, né, e que a população hoje já está reclamando da conta d'água, que está muito cara, e que a população, né, sobretudo a mais carente, né, tem sentido no orçamento esse pagamento. São 2 casos muito próximos, mas a gente tem outros casos aqui no país e em toda a América Latina, né, onde a privatização, sem um regulamento, sem um acompanhamento, né, de assegurar a garantia dessa água de qualidade e acessível às pessoas mais vulneráveis, né, para dar condições que ela tenha, isso não tenha sido feito. Isso é a questão da água tratada, que a gente precisa, né, ter essa luta aí contra a privatização do saneamento, que efetivamente é um processo de exclusão, né, dos mais pobres, né, desse acesso da água de qualidade. Infelizmente é assim que a gente tem visto, né, a ocorrer nas realidades, né, no país. Temos aí vários exemplos no próprio Brasil que mostra que nem sempre isso que anunciaram, a iniciativa privada vai levar água para todo mundo, vai universalizar, isso não é o que aconteceu no Tocantins, onde privatizaram, não é o que aconteceu em Manaus, onde privatizaram, pelo contrário, aumentaram os custos para a população e os serviços não melhoraram a qualidade. E a outra questão é a questão da água bruta, né, que nos assusta muito. O governo mandou agora um projeto de lei para o Congresso para criar um marco hídrico. Na verdade, esse marco hídrico é para privatizar a água bruta, né, que é um projeto que a gente sabe há muitos anos, quando eu estava no governo, eles tentaram colocar esse projeto, é um projeto que as grandes empresas multinacionais têm interesse, sobretudo no Aquífero Guarani e outros setores nossos, né, o que essa privatização, quer dizer, a outorga, eles serem donos da outorga, quer dizer, então eles é que vão vender água, que é o que hoje acontece na Bolsa de Nova York, onde eles estão fazendo a comoditização da água, né? Então, imagina que isso do ponto de vista, pensar no futuro da população, a gente vai ter, né, um processo cada vez maior de inviabilização dessa água para o povo. Eu me recordo aí de uma reunião que eu tive com o pessoal do Chile, né, esse exemplo não me saiu, né, quando eu estava no governo, um representante de recursos hídricos do governo do Chile, ele dizia, olha, no Chile é assim, né, eles privatizaram a água bruta. Então, a outorga da água é do dono da terra, ou de quem comprou lá aquela outorga, etc. Né? Os poderosos acabam tendo esse acesso. E o governo do Chile, eles tinham que pagar, por exemplo, tinha uma região lá que tinha uma comunidade, o governo tinha que comprar da empresa privada a água para fornecer água para a comunidade. E a empresa privada dizia assim, não, nós vamos te vender água no preço do vinho, porque essa água a gente produz vinho. Então, se eu estou deixando de produzir vinho no valor caro, vocês têm que pagar o preço para vinho. Então, esse era um dilema do próprio governo, né, que permitiu, né, que a água fosse privatizada, a água bruta fosse privatizada, e depois, para assegurar um direito, e por luta da própria comunidade lutando para ter acesso a essa água, eles tinham que comprar do privado num preço caríssimo, onde o privado é que punha seu preço, né, para poder assegurar isso. Então, essa lógica do mercado, do valor de mercado acima do valor da vida, é que a gente não pode permitir, né? Então,
a gente tem trabalhado aí junto com os movimentos para criar uma grande campanha a nível nacional para que esse marco hídrico não passe, né, não seja votado no Congresso, que a gente não permita, né, esse retrocesso, até porque a nossa Constituição Federal fala que a água é um bem público, né, e assim ela deve continuar sendo. Né? Poxa, João, muito obrigado por essa partilha. Eu queria destacar que nessa sua fala é muito interessante que o Papa Francisco também fala na Laudato Si exatamente isso, a água como um bem público, universal, e aí você destacou que esse ponto que eu queria entrar também para a gente já caminhar para um encerramento, né? O acesso, né, da água aos povos, principalmente as comunidades, né, tradicionais, os povos originários, etc., né, todos e todas que precisam da água para sobreviver, né, porque nós precisamos de água, mas também aqueles que já estão integrados, né, ao lado de rios, lagos e espaços em que a gente tenha esse encontro, né, de comunidades, né, com as águas. Então, isso eu acho que é muito importante a gente destacar, mas para a gente fazer já numa palavra, né, caminhando já para esse encerramento, como que você está vendo essa questão dessas disputas que a gente vive um momento praticamente de guerra, né, nesses lugares, né, em toda a América, nesse contexto? Olha, eu vejo que, infelizmente, né, alguns setores do planeta, a economia, um certo setor, está caminhando, quer construir uma situação de barbárie mesmo, né, gente? Onde uma necropolítica, né, onde as pessoas não são vistas como respeitadas, não são seus direitos, né, são vilipendiados. Infelizmente, a gente tem isso. Mas, por outro lado, eu não queria terminar, né, trazendo aí só uma imagem negativa, né? Eu queria reforçar, né, como eu citei nesses vários exemplos, todos são lutas populares de movimentos que foram vencedores, né, assim como no Uruguai, né, eles fizeram um movimento, um plebiscito fundamental lá, que colocaram na Constituição proibindo a privatização das águas, né? Então, a gente tem várias lutas aí dos movimentos sociais que são favoráveis, né, que vai no sentido contrário, que vai no sentido de resgatar a água enquanto elemento da vida, né? Moema mesmo participou aí, né, do projeto Cultivando Água Boa, aí na região sul, né, onde envolveu várias pessoas, várias comunidades, que é no sentido de recuperar as nossas águas, de proteger as nossas águas, né? Nós temos aqui na empresa que eu trabalho, né, de saneamento do Estado, um programa que chama Pro Mananciais, onde a gente tem em mais de 200 municípios, nós temos colmeias, são coletivos de meio ambiente, são pessoas, né, da sociedade civil, do poder público, da comunidade, que se engajam na recuperação dos mananciais. Então, a gente tem também, por outro lado, contrapondo a toda essa força, nós temos uma contingente muito maior, né, de pessoas envolvida para recuperar as nossas águas, para proteger as nossas águas e para defendê-las como um bem público, né, como um bem universal e não como um bem econômico, né, como querem esses setores, né? Eu queria só compartilhar uma última preocupação, que eu acho que, aí como um sanitarista, né, que é a questão do risco que a gente está correndo, né, muito grande em relação às águas, que é o risco da contaminação dos agrotóxicos, né? A gente tem aí infelizmente, está sendo liberado todo dia, libera-se, né, sem nenhum critério, agrotóxicos que são proibidos na Europa, proibidos nos Estados Unidos, proibidos no mundo por causar lesões. Eu queria dizer o seguinte, que às vezes as pessoas pensam, o agrotóxico vai no alimento, então, pessoal, eu não vou preocupar porque eu estou lavando o alimento, cuidando, então estou tirando o agrotóxico. Só que o agrotóxico ele fica na terra e ele vai para a água. E as estações de tratamento de água que a gente tem no Brasil, na América Latina, né, e mesmo na Europa, são pouquíssimas, só no Japão, que é um pouco mais avançado, mesmo nos Estados Unidos, não eliminam o agrotóxico da água, porque é caríssimo o sistema,
né, de tratamento para tirar os agrotóxicos da água. Então, são caríssimos, encareceria muito o custo de água para a população. Então, a gente está consumindo agrotóxicos, além do alimento, a gente consome também pela água. Então, às vezes, a gente possa comprar orgânico, mas eu acabo consumindo agrotóxicos que vêm pela água. Então, é um problema muito sério que eu acho que a gente precisa fazer um levante nesse país, né, contra esses agrotóxicos, porque a gente está consumindo isso no nosso dia, afetando, né, a saúde da população, né, e com isso são inúmeras doenças, dentre elas o próprio câncer já identificado, né, pela FAO, né, que é provocado por vários desses agrotóxicos que infelizmente estão sendo liberados, foram liberados, né, e continuam sendo liberados no nosso país, né? Então eu queria trazer esse alerta aqui, né, que é fundamental, né, para além das outras lutas, né, contra a água, a questão da mineração, que afeta, né, que tem afetado muitas comunidades, a questão das hidrelétricas, né, vários empreendimentos, mas essa é uma que, sobretudo, me preocupa muito, que eu acho que a gente precisa fazer um grande levante nesse país, né, para reverter essa situação e recuperar a qualidade das águas para que elas possam trazer saúde, né, e não morte. Muito obrigada, João Bosco. É realmente um tema, uma história sem fim, como a gente diz, que é muita coisa, e a partir desse tema gerador da água é uma mudança total, né, de paradigma, de jeito de ser, que nos leva a pensar, né, como partir para ele, né, nesse espírito do bem viver, né, mudando consigo mesmo no cotidiano a relação com a água, com quem a gente pode atuar no coletivo e com a própria natureza, né? E assim, uma coisa que fica clara é que não existem soluções meramente técnicas, né? Como querem nos fazer crer, como apareceu bastante claro na COP26, como a gente sabe que vai de novo ser falado no fórum dos grandes proprietários, ou que querem ser proprietários da água, né? Tem tudo uma questão de princípios e valores, e eu acho assim que quem poderia fechar com chave de ouro esse assunto é o nosso querido Marcelo Barros, e vai dar o tom, né? O que significa essa grande mudança para a qual a água nos convida. Marcelo? Obrigado, Moema. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que nos vejam, né? Uma alegria muito grande estar com você, Moema, com João Bosco Senra, com Reinaldo Miranda, e podermos partilhar. Eu acho que o que vocês fizeram nesse programa foi uma grande convocação. Eu acho que todos nós que estamos participando dessa roda de conversa, todos que estão escutando essa conversa, se sentem conclamadas a uma ação comum. E é bom saber que nós não vamos inventar essas ações. Esse mês de março vai ser um mês decisivo, porque no mundo vai acontecer um Fórum Mundial da Água, mas também um Fórum Mundial alternativo, quer dizer, das organizações populares. Todos os anos, no dia 14 de março, ocorre no sul, nas fronteiras Brasil, Paraguai e Argentina, a Jornada Mundial da Ação em Defesa dos Rios Livres. Foi uma iniciativa de várias comunidades cristãs, da Igreja Evangélica do Rio de la Plata e da Igreja Católica, que se envolveram em ações conjuntas de acolhida, de assessoria, de acompanhamento e de visita pastoral, promovendo uma nova visão dessa questão da água. Isso é muito importante, gente. E eu queria aqui agora perguntar por que na nossa região a gente não cria uma coisa assim? Não junta cristãos de várias igrejas e pessoas de outras religiões
para dizerem juntos que nós, que temos uma busca de espiritualidade, não podemos estar de acordo com a água como mercadoria, com essa destruição da vida na destruição das águas potáveis puras. Então, nós temos, sim, que lembrar que o Sínodo da Amazônia, os índios que estavam lá reunidos, colocaram no documento final do Sínodo o seguinte: nós não podemos mudar magicamente essa realidade em que a água é vista como mercadoria, é comprada e é vendida, em que as mineradoras, as empresas de mineração, estão provocando na América Latina inteira mais de 20 e tantas crateras, destruições da natureza, de regiões inteiras, no Brasil e em todos os países da América Latina, praticamente. Nós não podemos mudar isso magicamente, mas nós podemos sim dizer de que lado nós estamos. Nós podemos nos colocar juntos na defesa da vida e na defesa de uma espiritualidade da terra, da Mãe Terra e da água. E nós somos chamados a isso agora. Como seria importante que a Quaresma, que vai começar daqui a 2 semanas, ou menos, no dia 2 de março, este ano, tivesse para nós esse caráter de um processo de conversão pascal, ecológico e baseado na água como bem comum da vida, direito de toda a humanidade, de todo ser vivo, sacramento do amor divino no universo, e que nós todos temos que defender e que nos colocar juntos nessa grande defesa da vida. Muito obrigado, vocês. Fica aqui esse apelo, uma conclamação para uma nova ação coletiva em favor da água como bem comum da humanidade. Beijo no coração. Muito bom, Marcelo, João, Moema, todos que estão acompanhando, nossa querida amiga Rejane, que está aí nos bastidores aí nos ajudando. Né? Lembrar a todo mundo que, se você gostou dessa conversa, compartilha. Se você gostou dessa conversa, vai lá no nosso canal e vê os outros vídeos que a gente também fez do Com Quem Estamos Juntos. Lembrar vocês que no domingo vai ter vídeo, né, do Caminhando com o Evangelho, né, os diálogos com o Evangelho. E aí você vai poder acompanhar. Então, entra lá no canal e dá uma olhadinha, né, confere lá os vídeos que estão prontos. Na última quinta-feira do mês vai ter o Com Quem Estamos Juntos com Juventude. Né? Então, muito importante esse tema. Confere lá. Um beijo. Moema. Muito obrigado por essas suas palavras e essa sua convocatória. Definitivamente, todas e todos os que estamos aqui precisamos sentir-nos convocados para essa grande missão. O cuidado da nossa irmã água, que é parte essencial de nossas vidas. E muito obrigado, João Bosco Senra, por tantos aportes que você nos trouxe para pensar essa questão tão ampla, como é o cuidado das águas em nosso subcontinente latino-americano. Eu gostaria de lembrar que, além da nossa vida cotidiana, temos muitos espaços para alimentar-nos nessa busca. A própria comunidade Bremém está envolvida com a Ágora Habitantes da Terra, uma rede global que, no decorrer desse ano de 2022, tem a sua ação centrada na água. E também estamos conectados e atuando com a Rede Ecumênica da Água, ligada ao Conselho Mundial das Igrejas. Vamos juntar forças? Mas, como já foi dito no programa, tudo está interligado.
E, nesse sentido, é impossível concluir esse momento sem renovar e manifestar nossa solidariedade com todos aqueles e aquelas que cuidam da vida, incluindo o cuidado da água. E, nesse sentido, esse programa quer também ser uma nota de repúdio a essa onda de violência que se alastra cada vez mais por toda a América Latina e da qual, infelizmente, o Brasil é um campeão. Declaramos inaceitáveis assassinatos de pessoas como os que ocorreram com o congolês Moïse, no Rio de Janeiro, ou o horror dos 7 encapuçados que entraram na casa de um lavrador, o ativista social Giovanni da Silva Santos, em Pernambuco, para matá-lo, incluindo o assassinato do seu filho Jonatas, uma criança de 9 anos escondida debaixo da cama. Parece filme de terror, infelizmente é fato. E, infelizmente, não é um fato isolado. É uma forma de violência que está se repetindo cotidianamente de norte a sul. Uma emergência para assegurar a vida e sociedade. Começar respeitando os seres humanos como parte da comunidade de vida, que chegamos a esse planeta com o convite de sermos seus principais cuidadores e cuidadoras. Marcelo, você pode dizer algo mais, completando isso que nós agregamos por conta dos acontecimentos últimos? Por favor. Eu penso que isso que você falou, Moema, conclama, convida todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui para formarmos uma rede, e uma rede de defesa da vida e de proteção dos mais vulneráveis. O que ocorreu no antigo engenho Roncadorzinho, no município de Barreto do Aruz, no sul de Pernambuco, é apenas um episódio, uma manifestação de uma violência estrutural que há anos se propaga, e a justiça no estado de Pernambuco, como no Brasil inteiro, não é a justiça ainda do cuidado uns dos outros, da proteção dos mais vulneráveis. Os lavradores do antigo engenho, que foram despejados, que foram desempregados, sem indenização, sem que se cumprissem as leis justas de emprego do trabalho, e que ocuparam as casas onde já moravam e querem ter o direito de plantar nas terras que estão abandonadas. Então, a Comissão Pastoral da Terra, a Federação de Trabalhadores da Agricultura em Pernambuco e outras organizações se solidarizam, e nós nos juntamos a esse mutirão de defesa da vida e de proteção aos pequenos. Não basta que a justiça descubra e puna, prenda os que cometeram o crime, como se fosse o dedo que aperta o gatilho. O importante é que descubram quem está por trás. E não apenas como pessoas, mas como um sistema que favorece essa violência estrutural e permanente no campo, em Pernambuco e em tantos lugares do Brasil. Então fica aqui esse grito, ao mesmo tempo de denúncia, mas também de conclamação de todos nós, para que nós façamos ouvir a voz. E essa voz de apoio, nós todos somos Giovanni, nós todos somos Jonathan, o menino que foi assassinado. É isso. Um grande abraço e Deus abençoe a vocês. Muito obrigada, Marcelo.
Vamos então sair daqui pensando, né, como podemos de fato cuidar da água e mais do que nunca pensar como cuidarmos entre nós, que temos que sermos os cuidadores e cuidadoras da água. Muito obrigada. Muito obrigado. Um abraço. Quero ouvir as serenadas, ver crescer as nossas matas e tocar um violão. Meu amigo, vem cantar, pois o dia vai raiar e morar nesta canção. Saudades do poeta, do artista, do profeta que o tempo eternizou. Ai, como eu falei das flores, liberdade, beija-flores, que meu coração sonhou. Pelas praças, paz e pipa, pão de graça, como cheiro de hortelã. Água pura ali na fonte e a gente olhar os montes sem ter medo do amanhã. Fez do sangue a semente para ver o sol nascer. Ai, nossas matas tão bonitas, verdes mares, canto a vida quando o dia amanhecer. Quanta luta na fronteira, tanta dor na cordilheira, que o condor não voou. Dança e terra guaranis, de uma raça tão feliz, que o homem dizimou. Ai, vou nos passos de um menino, no meu coração latino, a esperança tem lugar. Ai, quando bate a saudade, abre as asas, liberdade, que não paro de cantar. Ai, vou nos passos de um menino, no meu coração latino, a esperança tem lugar. Ai, quando bate a saudade, abre as asas, liberdade, que não paro de cantar. Pelos caminhos da América, há mães gritando qual loucas, antes que fiquem tão roucas, digam aonde acharão seus filhos mortos levados na noite da tirania. Mesmo que matem o dia, elas jamais calarão. Marcham punhados
pelos caminhos da América, bandeiras de um novo tempo vão semeando no vento frases teimosas de paz.